Senhora vereadora, senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Câmara, eu vou usar a tribuna desta casa nesta noite. Em primeiro lugar, senhor presidente, em agradecer, em especial, a atenção que me foi me dado ao meu irmão que veio a falecer na última quarta-feira, às 19 horas, vítima de um câncer de grau 4, um câncer galopante que tirou a vida de um jovem de 58 anos de idade. Quero de coração agradecer a todos os vereadores e a vereadora, na qual nós fizemos parte desse poder e que esse poder ficou à disposição para ser velado o corpo de meu irmão. Não porque eu sou vereador, não tinha vaga na nossa capela mortuária e eu não tinha onde velar ele. Foi me oferecido, quero agradecer ao vereador Lauro Ertal por ter oferecido o Avaí para ser velado lá, mas depois de eu ter conversado já com diversas pessoas e ter avisado de que o velório acontecia aqui, eu não, pela dificuldade de ficar, mas eu quero agradecer ao Lauro Ertal pela disponibilidade que tinha de deixar o campo do Avaí para ser velado, então, o corpo de meu irmão lá. Lauro, muito obrigado também pela tua disposição em colocar aquele ginásio à disposição para ser velado. Obrigado. Por outro lado, eu gostaria de citar algumas coisas de um homem que nasceu de um pai e uma mãe simples de agricultores, que até os seus 20 anos ficou aqui no município de Guaramirim, onde estudou nos colégios públicos e fazia as suas atividades na roça. Que foi um dos primeiros irmãos, o primeiro irmão, que levantava na madrugada e preparava as ferramentas para os outros irmãos poder seguir, amanhecendo o dia. Quando o dia amanhecia, nós já estávamos na roça. Eu não pude estar sempre com eles, porque ele é 5 anos mais velho que eu sou o quinto da casa, mas o Álvaro, o Nelson, o Osvaldo, a Dolores, junto com minha mãe e meu pai, muitas e muitas manhãs amanheceram na roça, para aproveitar o dia. E vinham para casa ao meio-dia, e voltavam a 1h, e voltavam para casa só quando não se enxergava mais nada. E não vinha para casa para desfrutar uma televisão ou alguma coisa parecida. Vinha para casa tratar os animais, fazer as suas atividades e depois ir ao colégio. Estudava à noite aqui. E se formou aqui, ainda o finado Zindas, né? Seu Arno Zindas foi e o Antônio Zimmermann que entregaram os diplomas da formatura aqui do colegial. Aqui. E depois ele seguiu a Joinville, na Fundição Tupi, trabalhava durante o dia e estudava à noite. E assim ele seguiu a sua vida e foi para São Paulo, junto da empresa Tupi, aonde ele foi um dos pioneiros que ajudou a empresa Tupi a formar, o software. Quer dizer, eu nem sabia que ele era um dos líderes, na América Latina. E eu quero agradecer aqui ao nosso Moacir de Camargo, que fez uma leitura de um amigo que mandou para ele, emocionante, não porque o Moacir tem só uma voz bonita, é porque a realidade era de se emocionar mesmo. Desde tenra idade, responsável, mas para chegar a ser considerado por muitos um encantador de clientes, ele era. Álvaro trilhou um caminho longo por toda a carreira de informática. Foi o Grupo Tupi, já em Joinville, onde desenvolveu um programa de análise de coordenador de equipe e gerente de projetos até chegar à direção de divisões de empresas. Foram mais de 40 anos de luta incansáveis de alguém que tinha uma grande vitalidade e energia, só superada pela sua tolerância humana e o senso de humor. Um ser diferenciado, poderíamos dizer, atuou em grande parte do nosso país e ajudou a construir
a maior empresa de software de gestão empresarial da América Latina. E foi um homem que, ao chegar em casa, junto com a nossa família, era uma pessoa simples da maneira que nós somos simples. Mas um homem que chegou a sair na revista Isto é Dinheiro, em São Paulo, pela sua capacidade. E que um câncer levou. Um homem que corria 10 quilômetros praticamente 4 vezes por semana, que fazia periodicamente exames, se a vitamina A, vitamina B, ou falta isso, ou falta aquilo, e de repente uma dor de cabeça, e de uma dor de cabeça foi descoberto um câncer de grau 4, e que um ano e 2 meses levou ele a óbito. Mas uma das coisas que eu me orgulho dele, que foi um exemplo desde criança, foi de que ele não se deixou se levar pela doença. Ele ignorava a doença. Se viesse alguém falar de doença perto dele, ele trocaria. Queria que trocar. A gente estava preparado, não trocar, podia trocar de assunto porque não tinha conversa. Depois da primeira cirurgia, ele ainda fez uma visita em Blumenau, numa empresa em Florianópolis. Depois da segunda cirurgia, pela retirada do tumor, ele perdeu o movimento da mão esquerda, da perna esquerda, e daí só na cadeira de roda. Então, agradecer a toda a família, a esposa dele, a Lúcia, que desde o início até o fim ficou ao lado dele. Porque o homem, no final dos dias, vegetou. E de um grande homem, fico feliz também por ele ter aceitado desde o início. Foi proposto o espiritismo para fazer cirurgia, foi proposto um monte, ele não quis. Quis ficar onde ele foi batizado, onde ele fez a Eucaristia, onde ele foi crismado, permaneceu na fé cristã que ele aprendeu. Um exemplo também que ele deixa para nós. Quero assim dizer de que é claro que a gente está acostumado com essas situações. Graças a Deus eu pude ajudar muitas famílias nestes momentos difíceis da vida deles. Pude ajudar o meu irmão neste momento difícil da nossa família. Foi o primeiro irmão que a gente perdeu. É muito difícil, só quem perdeu sabe o tamanho da dor. Mas a vida segue em frente. Nós estamos trilhando o caminho na qual nós aprendemos no berço do trabalho, nem que for de sol a sol ou na chuva. Mas é um trabalho forçado, um trabalho digno, onde a gente possa dormir e acordar com tranquilidade. Mas como diz o Paulo Veloso, todo dia que amanhece, você sabe que você tem um dia menos. Essa é a grande verdade. E que a gente faz uma coisa que Deus guardou, foi esse mistério da morte, porque o homem descobre tudo. Agora, ele pode alongar o sofrimento, mas a morte não. Então, dizer também de que ontem nós enterramos o João Junks, o tio João, morreu dançando, morreu fazendo aquilo que ele gostava de dançar, né? Inclusive foi tocado umas modas de gaita no velório dele, e a missa que esteve de corpo presente na Figueirinha, na qual ele ajudou a fundar também aquela igreja. Foi um grande homem também, pequeno de estatura, mas um grande homem que ajudou, junto com as outras famílias, fazer com que a igreja da Figueirinha fosse montada e mantida todo o tempo por ele, e por isso mesmo que a igreja ontem estava lotada de pessoas, na segunda-feira à tarde, de pessoas que reconheceram nele a grandeza do homem dele também, e que com certeza absoluta está descansando. Não sei aonde, mas está. Não posso julgar, não posso falar, porque cabe a Deus esse caminho. É um mistério que a gente só vai saber a hora que a gente fechar os olhos e o coração parar de pulsar também. É um mistério. E que eu fico feliz, porque triste por um lado, mas feliz por outro, porque muitas pessoas vieram visitar, muitas pessoas compareceram, não só no dia da morte, do velório, mas durante esse ano e pouco que ele ficou sofrendo, com certeza absoluta, ele teve o carinho especial da família e dos amigos. Por outro lado, eu fico aqui me pensando. Vamos para a parte prática agora. No jornal Correio do Povo, o prefeito municipal havia colocado de que até o dia 30, não importasse o acordo político, ele ia fazer uma mini reforma.
e nós estamos no dia 5 de outubro, e não aconteceu mini reforma, e não foi demitido mais ninguém. Só as pessoas do PT. E eu quero uma posição. Porque se for para condenar só os do PT, que podem falar o que quiser da Dilma, podem falar o que quiser. Agora, se não fosse o governo federal, o dinheiro do governo federal aqui dentro, nós estaríamos enterrados junto com ele. Essa é a verdade. E que nós temos que tomar consciência, porque eu ouvi da Ana Beatriz que nós devíamos pensar em técnicos. Mas agora eu quero que a técnica deles mostre alguma coisa do que já foi possível fazer, sem a política. Porque se não fosse nós políticos, lá em Brasília, buscar os recursos, ia faltar terra para enterrar a gente.